Sabe aquela piadinha de mau gosto? Que para o homem pode ser natural, para o seu chefe, enfim, no ambiente de trabalho, e para nós mulheres nos agride, porque a gente entende isso como um assédio e uma falta de respeito com a gente, né? Assédio moral e sexual, esse é o nosso tema que nós vamos debater hoje com os nossos convidados do programa de Mara Mais de hoje. E nós temos hoje aqui dois convidados ilustres, a nossa querida procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, doutora Cândice Gabriela Arósio. Obrigada pela sua presença aqui. E também o nosso secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura, Jaime Verruc, que tem uma secretaria enorme, né, Jaime? E muita gente trabalhando com você também, né? Bem, nós sabemos hoje que as mulheres, doutora Cândice e Jaime, estão conquistando seus espaços de poder, né? Mas principalmente, Jaime, né, na área principalmente do agronegócio. Hoje nós temos, inclusive, a nossa ministra, né, Tereza Cristina, que é uma grande produtora e que hoje ocupa esse espaço de poder tão importante para todas nós mulheres. Mas sabemos que ainda existe um certo preconceito e discriminação com as mulheres nesses espaços, né, no trabalho, e que alguns homens ainda praticam esse tipo de assédio sexual e moral contra as nossas mulheres, né, Jaime? Como que você vê essa relação nos seus ambientes de trabalho, na sua secretaria? Como que você vê a mulher hoje também como protagonista nesses espaços? Mara, obrigado pelo convite, né? No princípio, nós nem deveríamos mais hoje estar discutindo uma situação dessa, mas como o problema existe, nós temos que discutir e temos muito a avançar. E quando nós olhamos a própria secretaria e que nós temos esse trabalho imenso, quer dizer, nós estamos falando da agricultura familiar, que você conhece muito bem. Quer dizer, boa parte da agricultura familiar é tocada por mulheres no estado de Mato Grosso do Sul. Quer dizer, todas as ações são voltadas para essa mulher. Aí já mostra a força, a determinação e a capacidade que essas mulheres têm. Então, acho que a primeira questão, quando a gente discute a questão de assédio moral ou de assédio sexual, o homem ele tem que ser preparado para isso. Quer dizer, eu acho que todas essas campanhas são fundamentais, porque eu acho que a grande questão do assédio, o explícito é criminal, tem que ser denunciado, tem que ser levado, mas a gente vê nesses ambientes ainda muito assédio que a princípio que não se aceita como assédio. Mas é só isso, né? Parece pequenas ações e eu acho que elas são tão prejudiciais como essas grandes ações que já são criminalizadas, denunciadas, mas tem todo o ambiente ainda que tem que melhorar. Eu acho que todo gestor público, todo líder dentro do processo tem que estar muito atento a isso. Eu acho que parte dele, muitas vezes, ações de punição, as ações de sindicância e principalmente, eu acho que o exemplo. Eu acho que as lideranças têm que dar o exemplo de reconhecimento da competência da mulher, do trabalho da mulher e da igualdade que ela tem. Então a gente procura na secretaria ter essa diversidade, de cargos na área de liderança, no agro da mesma forma, uma expansão excepcional das mulheres hoje assumindo a função no agro. Então acho que é importante a reflexão, mas nós temos que ter coragem de enfrentar isso e não aceitar o chamado pequeno assédio, que muitas vezes é tolerado e que depois ele vai virar um grande assédio e ele não muda a situação. Então acho que é um momento importante para a gente fazer essa discussão. Nós sabemos que hoje a nossa sociedade está mudando, né? O conceito, né? Eu falo que a própria consciência coletiva, né? Do respeito aos direitos de homens e mulheres, né? Isso tem mudado. Acho que vem muito da educação também, até dos nossos filhos, não é mesmo? Mas, doutora Cândice, você que está lá no Ministério do Trabalho, né, deve receber muitas denúncias com relação a esse tipo de assédio contra as mulheres e contra homens também, né, moral e sexual. Como que você vê essa questão? Tem tido muitas denúncias? O que você acha que a gente pode fazer para conscientizar e melhorar esses ambientes de trabalho? Bom, primeiramente, obrigado pelo espaço, é um prazer poder falar um pouco sobre esse assunto. E sim, infelizmente, as denúncias a respeito do assédio moral e do assédio sexual ainda chegam ao Ministério Público do Trabalho, que é uma das instituições responsáveis por fazer essa verificação e a tutela do meio ambiente de trabalho no nosso ordenamento jurídico. E no que diz respeito à mulher, infelizmente, esse é um tópico que nos chama atenção. Antigamente nós tínhamos problemas, por exemplo, sobre a licença maternidade, o não gozo dessa licença. E hoje, certamente, se nós tirarmos ali as nossas estatísticas,
o que diz respeito ao assédio moral e o assédio sexual, que é um plus realmente de gravidade em relação a essa violação de direitos no que diz respeito ao gênero, sim há uma relevância. E qual é o papel e o que se deve fazer, né? Eu acho que o que o secretário pontuou é muito importante. A educação, o processo de sensibilização e a capacitação das lideranças, porque a nossa base social, ela é, sim, patriarcal, escravocrata, ela é, sim, sexista, e o processo de reconhecimento de direitos, ele não acontece simplesmente porque a Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Isso, sim, é um processo de educação e de reconhecimento, e reconhecimento de todos nós, homens e mulheres. Então, acho que a gente já melhorou, mas todos os dias ou todas as semanas nós somos aí confrontados com essa visão, muitas vezes, que coloca a mulher numa situação inferior em relação ao homem, quando na verdade a gente sabe que elas são capazes, sim, de galgar espaços, muitas vezes com extremo destaque. A gente tem exemplos aí, você mesma, Mara, como a única mulher aqui da Assembleia, então é uma voz e representa muito para outras mulheres que querem ocupar espaços na política ou no Ministério Público ou como cargos políticos aí de gestão. Então, somos capazes igualmente, precisamos ser respeitados acima de tudo. Acima de qualquer coisa, né? O respeito, né? E às vezes uma brincadeirinha de mau gosto, né? Que os homens acham que é só uma brincadeira, para nós nos agride, né? Então, assim, a gente tem que colocar isso com propriedade, né? Mas, Jaime, hoje sabemos também da importância da mulher como protagonista, né, nesses espaços, né, no trabalho. Como que você vê hoje a importância da mulher na sua secretaria, né? Ela é mais focada? Qual que é a importância da mulher hoje estar ali desempenhando um papel e fazendo essa diferença e também, claro, acima de qualquer coisa, sempre falando da importância do respeito a esses direitos iguais? Eu acho que assim, primeiro, a Secretaria tem muitas políticas, inclusive voltadas para a mulher. Eu acho que um destaque que a gente tem que fazer, que, como a Candice falou, nós temos que olhar a questão de políticas públicas. Aqui mesmo na Assembleia foi aprovada alguns anos atrás uma lei que hoje o Ministério Público faz toda a ação, que é exatamente a capacitação. E todas as empresas são obrigadas a fazer um trabalho em relação ao assédio sexual. Então a empresa tem que apresentar isso, tem capacitação. Um projeto da Assembleia Legislativa. Então o Poder Legislativo, acho que ele tem um papel importante em criar situações para, exatamente como a doutora Candice falou, essa igualdade que a Constituição prevê, mas as políticas públicas têm que gerar essa igualdade. Se existe uma desigualdade, nós temos que ter capacidade de, através de políticas públicas, através de ações, quer dizer, até ontem, só para dar um exemplo, que foi o Dia da Mulher, o governador assinou, nós lançamos, por exemplo, um edital de pesquisa para mulheres pesquisadoras. Né? E alguém fala, mas será que elas não têm o mesmo direito de competir, o mesmo direito nos editais previstos? Porque sempre esse é um grande questionamento que as pessoas fazem. Por que vocês fazem um edital para mulheres? Por que vocês fazem um programa de agricultura para o desenvolvimento da mulher? Porque existe a diferenciação de acesso. Então é importante a compreensão da política pública que há essa diferença. E aí é fundamental que a gente consiga estruturas para que ela consiga mostrar sua capacidade, mostrar sua competência em termos de igualdade. E nós, na Secretaria, nós avaliamos muito a questão da competência. Nós não temos nenhuma divisão, tanto por gênero, por tantas vagas, não temos isso. Mas nós temos vários cargos na Secretaria ocupados por mulheres, exatamente porque são competentes nas áreas que tem atuado. Então, a gente procura não fazer nenhuma diferenciação e sim, dentro daquela competência, são todas servidoras públicas concursadas e têm as mesmas oportunidades. E aonde são colocadas, tem se apresentado, tem dado resultados adequados para aquilo que o desenvolvimento econômico e a política de meio ambiente do Estado precisa. Doutora Candice, nós temos uma lei aqui na Assembleia Legislativa, onde a gente criou dia 2 de maio, como dia de combate ao assédio sexual e moral contra as mulheres nos ambientes de trabalho. Você entende que essas leis ajudam, né, a mudar esse conceito, a conscientizar mesmo, né, a importância desse respeito a essas mulheres trabalhadoras, né? Certamente, certamente. Ações afirmativas, legislação que chame atenção, que traga a lume efetivamente a importância da temática, faz com que se coloque luz efetivamente sobre o tema. E esse é o processo que eu mencionava anteriormente de contracultura mesmo. Se nós temos um processo estrutural em que a mulher, apesar de ter as suas facetas
desde sempre, como mãe, como trabalhadora, porque a mulher sempre trabalhou, afinal de contas. Tenho certeza que temos mães trabalhadoras, né, temos essa referência. Mas é necessário se fazer esse processo de contracultura para que isso não seja mais normalizado como algo que represente a violação do direito à igualdade. Então, quando no Mato Grosso do Sul nós temos a oportunidade de falar a respeito, de conversar sobre isso, de levar, inclusive com medidas, né, premiando aquelas pessoas, aquelas empresas, as entidades, os órgãos públicos que têm como prática combater isso, capacitar, isso certamente faz com que as pessoas, aos poucos, vão colocando ali no seu subconsciente, ensinando para os seus filhos que isso é errado, afinal de contas, né? Que nós temos que respeitar acima de tudo. Doutora Cândice, e se alguma vítima, se alguma mulher, né, estiver sofrendo esse tipo de assédio sexual ou moral nesses ambientes de trabalho, como ela fazer, como ela denunciar? O Ministério Público do Trabalho tem os seus canais de denúncias, que estão disponíveis hoje em dia pela internet e na nossa página. É muito simples, inclusive é importante mencionar que é garantido o sigilo durante a investigação. Inclusive é possível se fazer inclusive anonimamente as denúncias ali no MPT, porque muitas vezes a situação, na verdade, que parece ter uma vítima e um assediador, ela revela um problema organizacional daquela empresa, o que inclusive atrai ainda mais a atribuição do Ministério Público do Trabalho para combater essa ilicitude naquele ambiente de trabalho. Então, se a mulher vítima, ou se alguém que conhece essa situação deseja trazer para a gente essa situação, é só acessar os nossos canais, prt24.mpt.mp.br, e a gente tem o nosso Instagram, que é um canal que hoje em dia está muito fácil de ser acessado, inclusive com informações, né? Que é o @mpt_ms, que é possível também entrar em contato, lá tem os nossos telefones, e claro, se desejar conversar pessoalmente, nós temos a nossa Procuradoria em Campo Grande e no município de Dourados, e também em Três Lagoas, que está aí disponível para a população fazer as suas denúncias. Então, vamos falar aqui para as nossas mulheres, para que elas procurem ajuda e denunciem, né, doutora Cândice? É importantíssimo. Esse é o primeiro passo para que esse problema seja saneado. Muitas vezes a gente sabe que é preciso enfrentar o medo da retaliação, mas no que diz respeito às investigações do MPT, inclusive isso tem uma atenção especial, porque a gente sabe que esse tema é sensível, né? E a gente não quer que haja a perda do trabalho, que isso não seja um problema para ser tratado depois, porque muitas vezes, Mara, o que acontece? A mulher fica num beco sem saída e prefere pedir demissão. Ela se retira, a vítima sai para poder não ficar mais sendo assediada. E a nossa grande missão lá no MPT é tentar resguardar justamente isso, o posto de trabalho, e que aquele meio ambiente de trabalho se torne seguro e saudável para todos. É isso que realmente nos preocupa, né? Que essa mulher, ela fique com medo de denunciar, exatamente de medo de perder o emprego, né? Medo de ter perseguição. Mas eu falo que quando uma mulher denuncia, como você falou, ela pode melhorar todo o ambiente de trabalho, não só para ela, mas para as outras mulheres que também estão ali trabalhando. Então, nós temos que denunciar, e a qualquer retaliação, procure também, novamente, o Ministério Público, que nós não podemos permitir que as nossas mulheres sofram esse tipo de violência e fiquem caladas. Bem, hoje então nós fizemos aqui um grande debate, trouxemos um pouco aqui do nosso secretário Jaime Verhuck, falando um pouco sobre essa coisa que nos tanto dói, né? Que é o assédio sexual e moral contra as mulheres no ambiente de trabalho. E a doutora Cândice também, que veio trazer um pouco de toda a sua experiência também lá no Ministério Público do Trabalho. Esperamos poder ter contribuído, né, para com certeza fazer da nossa sociedade uma sociedade que não discrimine, que não tenha preconceito. Eu sempre falo também da importância de nós, pais, né, mães e pais, educar os seus filhos para não ter preconceito, para não discriminar, né? Homens e mulheres sempre com direitos iguais. Obrigada ao nosso secretário Jaime Verhuck por trazer a esse programa todas as informações.
e esse debate. A doutora Cândice também, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.